Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Vânia e nós vamos ter esse módulo com Educação Musical, Metodologias Ativas para a Atualidade. É uma disciplina que eu gosto muito, está relacionada à educação musical e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, se de repente vocês quiserem alguma dica de alguma faixa etária específica, alguma coisa mais pessoal aí para a melhoria do seu trabalho, eu também estou à disposição. A gente pode montar uma aula para estar atendendo a essa demanda, tá? Então, eu fico aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou mandar um e-mail para vocês. E quem quiser algum tema em específico, né, em alguma aula a gente pode estar trabalhando também. Não necessariamente nós precisamos focar apenas no guia de estudos, ok? Sejam muito bem-vindos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela, que tem bastante coisa aqui, para vocês. Ementa. A ementa da nossa disciplina é uma reflexão inicial sobre os conceitos e conteúdos de música, educação e educação musical, e vivência musical de atividades baseadas nos conceitos desenvolvidos pelos educadores musicais dos métodos ativos e seus possíveis desdobramentos para a atuação do educador musical na atualidade. A primeira pergunta, né, o primeiro questionamento ou reflexão que a gente faz, que é uma palavra que tem muitas definições atualmente no mercado de trabalho. O que é musicalizar? Porque a gente geralmente tem um certo preconceito que as pessoas pensam que musicalização é uma atividade de brincadeiras com crianças, ou que a musicalização ela está voltada estritamente para crianças. Não é verdade, tá, pessoal? Ainda mais hoje com o campo da educação musical terapêutica, a musicoterapia e outras vertentes que têm crescido no mercado, esse conceito está sendo atualizado e as pessoas estão tendo um pouco mais de amplitude com relação a isso. Ainda bem, né? Então, é claro que fala assim, mas todos os métodos que usam essa palavra musicalização são de criança. São porque fizeram métodos para criança. O dia que alguém, assim como a gente tem, nós vamos falar de alguns nomes como a Hannelore, que fizer um método específico para 60 anos mais, a gente vai ter uma musicalização mais direcionada. Aquele que fizer um método mais específico para adolescentes. Então, o que está faltando é material, divulgação, né? A gente tem coisas espetaculares na internet, no YouTube, no Instagram, mas o que está faltando é as pessoas terem a coragem de pegar suas experiências, editar um livro, assim como a gente tem com a educação infantil no mercado, muito campo, no campo adulto, no campo de mais idade e outras coisas também que nós, às vezes, temos necessidade, tá? Mas musicalização, ela é uma área de estudos musicais que busca apresentar elementos que levem o aluno à compreensão da linguagem musical. Sim, a música ela é considerada uma das linguagens dos seres humanos, tanto na questão alfabética quanto numérica, e sendo uma poderosa forma de nos expressarmos universalmente, e trabalha as duas regiões do cérebro. Então, musicalizar não é para crianças, é para qualquer um, certo? Ela compreende o despertar da percepção musical. Então, quando a gente fala de percepção musical, a gente pode estar falando de uma escuta ativa, a gente pode estar falando de uma pesquisa de história da música, a gente pode estar falando de uma pesquisa de gêneros musicais, para que a pessoa conheça um pouco mais a fundo sobre música, não necessariamente instrumento musical. A musicalização está direcionada ao despertar do gosto musical e da música na inserção de atividades. E também no conhecimento e a apropriação e utilização da música como um todo, de maneira mais autônoma pelo aluno. Então, vai ter aquele que vai querer muito, claro, a maioria deles, é lógico, a aprender um instrumento musical. Mas vai ter aquele que vai se identificar mais com a prática de canto, outros com o teatro. E tudo isso, é claro, está envolvido com música. Então, ela vai facilitar a expressão das ideias, vai melhorar a resolução de problemas. Em que sentido? Às vezes, uma psicopedagoga pode indicar um aluno, né, uma pessoa, para fazer
aulas de música para melhorar o alto nível de estresse ou algum tipo de trauma que está sendo passado naquele momento específico. Às vezes, uma fonoaudióloga pode fazer uma indicação de uma criança para fazer aulas de música, para fazer musicalização, para ver se melhora um pouco mais a questão da fala ou a questão motora fina. Então, a gente tem inúmeras possibilidades com o trabalho de educação musical. Eu gosto sempre de falar isso, porque senão o pessoal olha o guia, né, e fala assim, ah, não, olha, já vem aqueles assuntos de coisa de criancinha, mas não é não. A gente vai estar, lógico, falando dos métodos que são os mais conhecidos e que através deles foram chegando os materiais e as percepções que nós temos para as atividades de hoje em dia, tá bom? De acordo com o Suanik, um dos objetivos do professor de música é trazer a consciência musical do último para o primeiro plano. E dessa maneira, ele afirma que o método específico de ensino não é tão importante quanto a percepção do que é a música, ou do que ela faz. Então, não adianta eu querer jogar um bando de conceito e fazer a pessoa ler partitura super bem, fazer a pessoa saber o que é intervalo, o que é acorde, classificação, campo harmônico, se ele não consegue ter uma boa percepção auditiva. Se ele não consegue pegar, nem que seja 3 músicas e compor uma melodia por si próprio. Se ele não consegue relacionar o que é intervalo na teoria com ouvir o intervalo e já saber, pelo menos, se ele é maior ou menor. Então, essas questões, desde lá, né, de muito tempo atrás, né, o Suanik e outros educadores, eles vêm levantando que o ensino musical ele tem que ser um ensino direcionado, objetivo, prazeroso, e, ao mesmo tempo, ele tem que ter um significado de saberes, né, relacionados para a pessoa. Senão, ela está aprendendo teoria por teoria. É a mesma coisa de aprender uma fórmula matemática e você nem saber para que usa e dali a pouco você já esquece o que significa. Então, é mais ou menos isso. E música não pode ser assim. Violeta Gainza também confirma a importância de se ter clareza do que se pretende com a educação musical. Né? Se eu tenho clareza do que eu quero ensinar e eu vou adequar isso para a faixa etária que eu estou trabalhando, eu vou tornar esse indivíduo sensível, eu vou tornar esse indivíduo receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo ao mesmo tempo respostas de índole musical. Tudo isso que a gente está falando, gente, são conceitos diferentes de musicalização. E hoje, me desculpe aqueles que já fazem isso de olhos fechados, mas a gente vai refletir, principalmente para quem ainda não teve oportunidade de entrar dentro do mercado como professor profissional, apenas como músico atuante no mercado. A gente tem muitos alunos do bacharelado, acho que são a maior parte da nossa turma. Então, eu vou esmiuçar, não muito detalhadamente, mas mais objetivamente, sobre o que é planejamento anual. É aquele que você faz direcionando o seu ano todo de trabalho. O que eu vou fazer com o meu planejamento? Por onde eu começo, né? Então, a gente tem 2 tipos, eu considero 2 tipos de planejamento. Aquele direcionado às escolas regulares, que seria da aula de musicalização nas escolas públicas ou não, ou privadas, ou numa ONG, ou num projeto específico, ou aquele que é voltado para a escola especializada de música, que aí entra, né, os professores particulares de música, os conservatórios, as escolas particulares de música que nós temos no Brasil todo. Então, se for voltado para a musicalização, a gente tem várias opções. A gente pode trabalhar com conteúdo condensado e estipulado no plano, ou a gente pode trabalhar com um projeto. E dentro desse projeto, você vai incluir o conteúdo da sua disciplina e vai trabalhar isso ao decorrer dos meses, ao decorrer do ano. O conteúdo condensado é aquele que a gente consegue trabalhar pelo plano de aula anual. Então, por exemplo, nesse ano eu tenho que trabalhar, dando um exemplo, tá, gente? Parâmetro sonoro, conceito de música de forma generalizada, tem que trabalhar pulso, pequenos intervalos. Então, você tem os tópicos de tudo que você precisa trabalhar naquele ano. E à medida que você vai trabalhando, que você vai direcionando, do planejamento anual sai o plano de curso, que é aquele específico para a sua área, e do plano de curso esmiuça e sai o planejamento semanal. Fala, mas se eu já tenho planejamento anual, para que eu vou fazer o semanal? Para a gente se direcionar. Porque às vezes eu planejo lá uma aula e de repente a escola recebe uma visita inusitada e a minha aula não acontece. Ou ela acontece apenas 15 minutos, e não todo o conteúdo que eu já havia programado. Aí o que a gente faz? Pega aquele conteúdo,
repete na semana seguinte. Se eu estou me organizando semanalmente, dentro dos tópicos que eu preciso trabalhar, eu vou me organizar para não repetir aula, para não repetir atividade. A coisa mais chata é falar assim, agora eu vou fazer essa atividade aqui. De novo, professora. Então, às vezes a gente esquece. Não porque não direciona, mas porque é comum do ser humano. Então, o planejamento semanal, mesmo que você escreva apenas tópicos, só para você não esquecer aquilo que você precisa fazer, o que você fez na aula anterior, ele é muito importante para direcionar o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Simples aqui. Faz de conta que eu vou fazer um planejamento anual através de projeto. Então, o projeto, ele depende muito de cada escola. Às vezes, é um tema que é um só para a escola inteira. Às vezes, cada professor de cada sala tem opção, de escolher qual é o tema que ele quer trabalhar. Quando é um para a escola inteira, costuma ser mais fácil. Mas, às vezes, tem determinadas supervisoras pedagógicas que preferem que cada professor, de acordo com o perfil da sua turma, escolha qual é o projeto que ela pretende trabalhar e que ela acha que vai ser mais viável, tá? O que é o projeto didático? Ele é uma organização e planejamento do tempo e dos conteúdos que vai envolver uma situação-problema. Seu objetivo é articular propósitos didáticos, o que os alunos devem aprender, os propósitos sociais, o produto final. O que é o produto final? É a conclusão daquele ano. Eu posso fazer em forma de uma apresentação para a comunidade, eu posso fazer em forma de um livro, eu posso fazer uma exposição de artes e colocar, né, os trabalhos escritos, os alunos vão tocar e vai ter várias coisas de arte. Então, além de dar um sentido mais amplo às práticas escolares, ele evita a fragmentação de conteúdo e torna a garotada corresponsável pela aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu escolhi, né, eu sou professor de música, e eu escolhi o projeto anual chamado Rádio Escola. Qual é o conteúdo? Eu vou ter que trabalhar história do rádio, gêneros musicais, conhecendo o funcionamento da rádio e minha rádio escola. Aí você deve falar, como eu vou trabalhar os mesmos conteúdos desde lá de primeiro ano, de 6 anos, até o 5º ano? No primeiro ano, eu posso, por exemplo, contar resumidamente a história do rádio, utilizar fantoches, né, fazer uma coisa mais interativa e aproveitar para trabalhar também parâmetros do som. Lá no 2º ano, a história do rádio, eu vou encenar como se eu fosse um locutor de rádio, um apresentador, por exemplo, e levar um equipamento semelhante, mesmo que seja feito com papel, com papelão, a uma mesa de som ou algo parecido para que a gente possa brincar no sentido de falar, né, da mesa de som, do microfone, toda aquela estratégia dos radialistas. E lá no 3º ano, eu vou utilizar a mesma mesa e no final abrir uma roda de perguntas. Lá no 4º ano, eu vou mostrar um trecho do YouTube falando sobre a história do rádio, já resumido, previamente escolhido, já baixado, e eu vou pedir a eles que pesquisem e tragam para a próxima aula uma discussão sobre o rádio. Como que eu vou trabalhar gênero musical? Então, ou seja, gente, os tópicos básicos são os mesmos. O que eu estou mudando? A didática, adaptando a cada faixa etária. Lá no 1º ano, eu vou colocar pequeno texto de música, eu vou pedir para eles separarem as mais animadas, quais são as mais rápidas, quais são as mais lentas. Posso também utilizar a questão da classificação, né? Qual tem mais instrumentos grave, mais agudo. Lá no 2º ano, eu vou falar sobre as características de 3 gêneros musicais. Apenas 3, e vou colocar trechos de áudio para juntos fazerem a classificação. Lá no 3º, eu vou assistir um pequeno trecho explicativo sobre o que é gênero musical. E vou selecionar 4 gêneros para o trabalho. Então, como se cada fileira ou tantos alunos de cada grupo trouxesse um gênero musical diferente ou que mais se identifica para a próxima aula. Ou ainda, se eu quiser estipular, para não repetir, eu posso também, ou sortear 4 tipos de gêneros, cada grupo tira um papel. Enfim, né, eu estou adaptando a minha didática para as faixas diferentes. Planejamento anual de escola especializada. Aí você fala assim, mas a escola regular, tá. Mas e se fosse no conservatório? Se fosse na minha escola particular de música, o que eu ia fazer? Você pode trabalhar, né, a percepção musical, pulso, apoio, andamento, dentro de alguns gêneros ou músicas estipuladas. Pode escolher música realizada pelos alunos nos projetos sobre MPB.
pode realizar práticas na aula. Aula de instrumento, eu posso adaptar também. De repente, eu posso fazer o meu repertório que eu estou acostumado a trabalhar e acrescentar uma música, né, ou algo semelhante sobre esse projeto. Então, na disciplina de canto, de musicalização, de estrutura, de prática de conjunto, qualquer disciplina, eu posso estar utilizando esse tema do rádio. Agora, isso a gente está falando de planejamento anual, né, gente? É aquele que é do ano todo. Agora, o que é plano de curso? Ele é um instrumento de trabalho que vai possuir o objetivo de referenciar os conteúdos, as metodologias, os procedimentos e técnicas, né, no processo de ensino-aprendizagem. A confecção do plano deve ocorrer na presença do grupo pedagógico da unidade e atender às características interdisciplinar e contextualizado, principalmente no parâmetro curricular nacional, que são os PCNs. O plano de curso depende muito de cada local. Vamos supor que eu vou montar uma escola. Eu nunca trabalhei, nunca tive uma escola de música, eu quero montar. Eu vou buscar referência em outras escolas, como que o plano de curso é trabalhado. Algumas escolas no qual você vai trabalhar, às vezes ela já tem um plano de curso meio que um modelo pré-estabelecido. Aí, onde eu consigo isso? Indo atrás da supervisora pedagógica, ela vai te explicar. E aí, o que a gente vai fazer? Apenas adequar isso para a realidade de música. Mas, às vezes, o modelo do plano de curso, todos são iguais, mas a forma que escreve esses conteúdos, os tópicos que são importantes serem preenchidos, isso vai depender, sim, de cada escola. Tá? Algumas vai ter isso pronto e algumas não. Então, a confecção vai depender. Vamos supor que a escola que você pegou aí fez um projeto, a diretora adorou e ela quer música na escola dela. Lá não tem plano de curso de música porque nunca teve uma aula de música. Como que eu vou fazer? Eu vou estipular, eu posso referenciar em algum livro, ou, né, alguma outra escola, alguém que eu conheça, e eu vou levar essa sugestão para a coordenação pedagógica e juntos vamos chegar a um consenso comum. O que a gente costuma ter nesse plano de curso, né? A integração sequencial de conteúdos, o detalhamento da proposta pedagógica, a listagem dos materiais utilizados e as formas de avaliação. Se é individual, se é coletiva, né? Objetivo geral, objetivo específico e geralmente conclusão. Aqui bem superficial, viu, gente? Como eu disse, isso pode variar de acordo com o perfil pedagógico de uma escola. Não é uma receita de bolo, não, tá? O que é bom a gente colocar, né? De preferência o logotipo da escola, no canto do papel, né? Ou que seja do Word, lá do Drive. A disciplina, então vou dar um exemplo, puxando aqui para o meu lado. Vamos supor que eu vou ministrar aula de flauta doce. Então, vou colocar flauta doce. Estratégia. Uma aula de 50 minutos, uma aula de 60 minutos, 2 aulas. Ano letivo, 2024. Objetivos gerais, geralmente ele está relacionado à parte social, à parte geral do que a flauta pode auxiliar na vida da pessoa, né? E os específicos são próprios do conteúdo. Então, o que eu vou trabalhar no objetivo específico? Eu vou trabalhar nota longa, eu vou trabalhar escala, eu vou trabalhar prática de leitura à primeira vista. Então, isso é específico do meu instrumento, que é diferente do teclado, que é diferente do piano e que é diferente da guitarra. Então, os objetivos específicos são particularidades que podem ser trabalhadas com o seu instrumento. Programa. Então, eu faria para iniciantes, né, que já apresentam um certo conhecimento musical, eu não vou dar a mesma matéria para aquele que nunca tocou, que nunca aprendeu música. Assim como a faixa etária também. Eu não vou direcionar o mesmo plano de aula ou plano de curso, que seja, de um aluno de 6 anos para um aluno de 14 anos. Vai ser diferente. O que vai ser diferente? As notas? Não, a ordem pode ser a mesma. Vamos supor, no meu caso aqui, provavelmente vou ensinar Si-Lá-Sol, nessa sequência. Eu vou ensinar diferente para o de 14 só porque ele é maior? Não, são as mesmas notas. O que vai mudar? A forma de passar o conteúdo e as músicas. Então, eu posso até utilizar o mesmo playback para as duas faixas etárias. Mas a seleção de repertório, claro, vai ser diferente. Para o infantil, eu vou direcionar o repertório mais infantil.
para o adolescente, eu vou tentar buscar uma música, algo conhecido, ou algo da mídia que ele se identifique, para ele gostar do instrumento e depois puxar o repertório específico do instrumento, que no meu caso é música antiga, música barroca, né? E o procedimento, ele pode ser distribuído semestral ou anual, que também depende da escola, tá? Eu gosto muito e acho importante a gente colocar formas diferentes de rotina, tá, gente? Por quê? Eu vou iniciar sempre do mesmo jeito a aula. Ah, nós vamos fazer notas longas, depois a gente vai fazer escala, depois a gente vai tocar repertório e no final a leitura à primeira vista. Tá, aí você faz lá 3, 4 meses exatamente daquela forma. Então, é cansativo. Vocês podem colocar diferentes rotinas na aula. Então, por exemplo, a rotina inicial de todo instrumento, claro, você vai falar do histórico do instrumento, é questão de postura, como emitir o sopro, no caso meu, né? Que é a emissão de sopro, as noções básicas que todo mundo tem que passar. Mas depois disso, eu posso criar rotinas que podem ser alternadas. Por exemplo, rotina 1, exercício de controle de ar, esvaziar os pulmões em 5 segundos, segurar 10, aumentar progressivamente o tempo de inspiração, retenção, expiração. Rotina 2, eu vou fazer exercício de escala, leitura de método, depois prática de repertório, que são as músicas. Na rotina 3, eu vou fazer escalas com variações, leitura de método, prática de leitura à primeira vista. E se sobrar um tempinho, alguma coisa do repertório. Ah, eu posso criar uma rotina 4? Pode. E aí, o que acontece? Primeira semana, rotina 1. Ou 2 primeiras semanas, rotina 1. 2 ou 3 próximas semanas, rotina 2, entenderam? Ou intercalar. Eu posso fazer uma quarta rotina e cada semana do mês eu vou colocar a rotina 1, rotina 2, rotina 3, rotina 4. E isso vai tornar a aula um pouco mais interessante e menos desgastante para o aluno, tá? Agora eu vou mostrar aqui na tela um exemplo simples, tá, gente? Bem simples, de um planejamento anual de uma escola regular, por exemplo. Aqui eu coloquei maternal. No caso dessa diretora, vamos supor que ela escolheu que você faça aquele planejamento anual por bimestre. Então, o que vai acontecer? Eu estou aqui no segundo bimestre. O que eu vou trabalhar? Sons e silêncio, identificação e reconhecimento de sons de animais, sons do cotidiano. Aí eu vou trabalhar histórias sonorizadas, tal, 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 tal. Meios de transporte, atividade de deslocamento, e por aí vai. Brincadeira de roda. Aí, vamos supor que, né, ela pede lá os objetivos. É legal a gente sempre, se possível, colocar os objetivos no infinitivo, tá? Então, é compreender, diferenciar, elencar, trabalhar. Eu não vou colocar assim, ó, fazer a atividade de diferença de som forte, fraco. Não, não é assim que escreve. Vou colocar compreender a diferença entre som e silêncio através de atividades, diferenciar os tipos de sons do cotidiano, casa, animais, entendeu? E lá no desenvolvimento, geralmente você coloca os tópicos trabalhados ou os materiais utilizados. A vantagem de não colocar aqui, deixar para você colocar no seu planejamento semanal exatamente todas as atividades que você faz, que estão elencadas, que estão ligadas com esses conteúdos que você colocou inicialmente, é que se você sai dessa escola, as pessoas vão ver só os tópicos, mas elas não sabem as atividades que você fez. Apenas a supervisora, ou a diretora, ou alguém que vai ler isso, né, semanalmente, para ver a condução das suas aulas, seja através do Drive ou impresso, ela vai ter acesso. Ela vai saber tudo o que você vai fazer passo a passo. Por que passo a passo? Caso você se sinta mal naquele dia e precise se ausentar, uma outra pessoa, mesmo não entendendo de música, ela vai saber tudo o que você quer fazer naquele dia. E ela vai tentar ali, né, dentro do possível, fazer as atividades. A desvantagem que eu vejo de você deixar tudo esmiuçado no plano bimestral ou anual é que se você sai, você deixa tudo pronto para o próximo professor. E não sei se isso é vantajoso. Então, eu estou falando de mim. Eu prefiro colocar tópicos no planejamento anual ou plano de curso e colocar bem detalhado como um planejamento semanal. Aí sim eu coloco atividade 1, acolhida, cantiga tal. Atividade 2, historinha tal. Atividade 3, cantar a música X. Geralmente eu faço isso. Rotina, né, cantiga de entrada,
Depois vem alguma coisa lúdica que chama a atenção deles. Eu falo de história porque eu gosto muito, mas pode ser outra coisa também. Depois vem a parte musical. Que conteúdo musical eu quero trabalhar naquela aula? Ah, eu quero trabalhar som em silêncio. Beleza. Então, tudo que eu fizer nessa aula vai estar relativo a som em silêncio. Depois vem uma atividade de psicomotricidade, geralmente é alguma atividade que dá para eles fazerem dupla, roda, algum jogo, algo que eles possam se movimentar. E o último é o relaxamento, tá? Então aqui eu falei, né, de forma bem rápida, mais ou menos para vocês se organizarem. Tem livros, pessoal, hoje no mercado, né, facilitou muito, que ele já vem com toda a programação anual pronta. Esse exemplo que eu estou colocando para vocês é o exemplo do sistema positivo, tá? Cada estilo de programa, ele vai ter uma forma diferente. Por exemplo, se vocês colocarem e utilizar o Batuque Batuta, ele vai ter o planejamento anual em tópicos, igual vocês estão vendo aí, e ele também vai ter lá no final o plano de aula, já todo escrito. Então, o que você vai fazer? Apenas adaptar, jogar para o seu plano semanal, ou ainda, né, adaptar alguma atividade, acrescentar algo que você considere interessante. Mas olha só que legal. Essa programação vai do 1º ao 5º. Então, você está trabalhando lá, ó, de olho nos instrumentos. Percussão, chocalho, cachixi, ganzá, outros instrumentos, viola caipira, rabeca, violino, berimbau. No faça você mesmo. Jogo da memória, chocalho, vidrofone, monocórdio. Grandes nomes, vou trabalhar Beethoven, Pixinguinha, citação comentada. Isso, eu estou falando do 1º ano. Aí, se eu for colocar outra série, olha lá, ó, 2º ano. Os tópicos são iguais, de olho nos instrumentos, faça você mesmo, grandes nomes. Lá no faça você mesmo não tem nada estipulado. Aí eu vou trabalhar piano, viola caipira, clarineta, violão, reco-reco, no grandes nomes. Purcell, Bach, Antônio Vivaldi. Então, ou seja, eu estou organizando para não repetir conteúdo para cada série. Depois eu vou postar para vocês, tá, gente, como material de apoio da aula. Então, esse aqui que eu coloquei especialmente é do saber positivo. Mas cada livro, né, caso vocês tenham oportunidade de comprar, não sei, né, a escola pedir um livro específico, muitos deles hoje, e ainda bem, eles já vêm com o planejamento anual praticamente pronto e com o planejamento semanal pré-pronto para que você apenas acrescente algo e direcione aí para a sua escola. Ou seja, facilita muito a nossa vida, tá? Isso quer dizer que a gente vai seguir a risca e vai ficar tudo certo? Não. De acordo, lógico, com o perfil de cada turma. Mas facilita muito a vida da gente. Então, a aula de hoje foi para, né, a gente dar uma geral aí, falando sobre a importância que isso tem na organização das nossas aulas, das nossas atividades. E isso vai fazer com que você seja um profissional mais organizado e também, né, os alunos mesmo os pequenos da educação infantil, eles percebem. Quando repete muito, quando a aula é criativa, tudo isso a gente pode estar melhorando aí a cada dia. Sejam muito bem-vindos à disciplina e espero que vocês gostem do conteúdo, ok? Nossa próxima aula será na segunda-feira, após o carnaval. Eu vou pausar a gravação, porque às vezes alguém quer fazer alguma pergunta e fica com vergonha, né? De que fica exposto, então eu prefiro... Ronaldo, você quer perguntar ou você quer que eu pause a gravação primeiro? Pode pausar, professor, não tem problema não. Tá. Porque às vezes, né, vocês não querem que fique gravado. Muito obrigada pela presença, pessoal. Espero que até a próxima. Deixa eu pausar a gravação aqui.